exaltamos o Teu nome nesse lugar. Exaltamos o nome que é digno de todo louvor. Obrigado pela Sua presença conosco, Senhor. Vem, Senhor, nos guiar em toda a Sua verdade. Abençoa, Senhor, cada vida que está aqui. Toma cativo o nosso entendimento, a obediência de Cristo. Dá-nos, Senhor, ouvidos sensíveis à Sua voz. Alarga as fronteiras do nosso discernimento, do nosso entendimento. Leva-nos nos lugares altos em Ti. Leva-nos, Senhor, à sala do banquete. Farta a nossa alma com os Teus finos manjares, o mel que escorre da rocha, o trigo fino. Que o Senhor possa realmente preparar uma mesa para cada um de nós. Obrigado. O Senhor já tem preparado, na verdade. Senhor, e que possamos desfrutar agora dessa comunhão na Sua presença. E declaramos, Senhor, que tudo que queremos fazer aqui é tão somente no poder e na dependência do Espírito Santo. Por isso, desde já, Senhor, a Ti damos todo o louvor e toda a honra. As nossas expectativas não estão em homem nenhum, mas elas estão em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bom, queridos, nós vamos fazer um fechamento aqui sobre a aula de Jefté, não é? Estamos falando aí sobre perda dos vínculos familiares. Abordamos uma série de feridas sociais que são bem contemporâneas, não é? E agora nós vamos abordar aí um aspecto final que também é muito importante. E nós vamos começar então falando primeiramente aqui sobre colisão e retaliação. Na verdade, esse é um aspecto, não é? É um ponto assim, muito importante que a gente tira de toda essa empreitada que Jefté entrou, liderando o povo de Israel contra os amonitas. Então vamos explicar um pouco sobre colisão e retaliação. Eu quero usar um texto aqui, que foi o texto que Jesus falou com os próprios discípulos, aí em Lucas 10, 19. Jesus havia enviado aqueles 70 discípulos de 2 em 2, e foi um tempo realmente muito especial para eles, e eles voltaram assim, muito impactados, né? Como as equipes da ETED voltam do prático, né? Voltaram bem animados, muitos deles até surpreendidos com as coisas maravilhosas, portentosas que estavam acontecendo, porque realmente Deus é um Deus de milagres. Os demônios estavam se submetendo, enfermos estavam sendo curados, e realmente tudo isso está submetido ao nome de Jesus. E ele então faz essa declaração, dando a eles realmente essa clareza acerca daquilo que Jesus tinha delegado a eles. E ele fala assim: eis que vos dou poder para pisardes ninhos de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Algumas traduções falam toda a força do mal. E ele diz assim: e dano algum vos sobrevirá. Dano algum. Então, obviamente, não é? Pelo menos essa é a ideia, é que eu e você, cada um de nós, sejamos não apenas detentores de uma religião, mas que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. E se somos discípulos, se andamos nas pegadas abertas pelo Filho de Deus, obviamente que essa comissão também nos diz respeito. E eu creio que é o que está acontecendo conosco. Ele tem nos dado poder para pisarmos ninhos de serpentes, escorpiões, toda a força do mal. E o que vai acontecer conosco? Nada. Então, na verdade aqui, o que a gente tem é esse princípio da colisão, não é? Então Jesus está deixando bem claro: olha, vocês estão numa rota de colisão com o inimigo,
não é? Eu estou dando a vocês essa autoridade para pisar, para colidir, não é? Pisar em todos esses ninhos, esses esquemas de serpentes e escorpiões, toda a força do mal, toda a força do inimigo. Então nós estamos numa rota de colisão com o inimigo. Eu sei que quando a gente fala sobre colisão e principalmente sobre retaliação, normalmente o pessoal fica um pouco assim grilado. Tem muita gente que entra numa perspectiva de batalha espiritual já com medo do que pode sofrer, não é verdade? Alguns até falam assim, olha, cuidado, porque se você trabalha muito na área de intercessão, de libertação, você vai sofrer retaliação. Isso é bíblico? Bom, nós vamos ver aqui, mas de certa forma não é? Jesus está deixando isso bem claro, que a retaliação não é o preço do ministério da libertação. Não é. Dano algum vos sobrevirá. Ok? Agora, está subentendido nesse texto alguns princípios que eu gostaria de compartilhar com você. Não é? Nós vamos resumir isso em 3 princípios, que eu chamo aqui os princípios que vão te dar estrutura, infraestrutura, para que realmente você esteja nessa rota de colisão contra o inimigo e seja bem sucedido, não é? E esses princípios, eles estão implícitos nessa declaração que Jesus está fazendo. Então, o primeiro princípio é cobertura, o segundo é armadura e o terceiro são as nossas patentes espirituais, aquela autorização específica de Deus para fazermos o que nós estamos fazendo, para desempenhar o ministério, o papel que nós estamos desempenhando. Mas o primeiro princípio é esse. Para você realmente colidir com forças do mal, você precisa de ter o quê? Uma cobertura, não é? A gente tem até compartilhado bastante sobre isso, mas precisamos de uma cobertura espiritual. O que nós vemos aqui são todos esses discípulos, eles tinham, na verdade, um líder de carne e osso, que era o próprio Jesus, não é isso? Eles tinham uma liderança. Eles estavam realmente debaixo de uma cobertura espiritual, não é? Então, é muito importante a gente entender que no mundo espiritual, no reino espiritual, nessa esfera, liderança é sinônimo de proteção. É muito importante a gente estar debaixo de uma cobertura, não é? Inclusive, a gente precisa de entender essa diferença entre a pessoa de autoridade e o princípio da autoridade. Ainda que muitas vezes a pessoa de autoridade seja iníqua, seja abusiva, todavia o princípio é santo, é inabalável. E muitas vezes até Deus nos permite passar por provas assim, não é? Onde você se vê numa situação de ter que se sujeitar a uma liderança imatura, injusta, abusiva, não é? Muitos líderes passaram por esse tipo de escola do quebrantamento, como, não é, Davi em relação a Saul, 12 anos Davi desviando de lanças, né, ministério de desviar de lanças do líder, porque o líder queria acabar com ele, porque por inveja. Ou você vê também isso lá, o Jacó na casa do Labão, ok? Então isso faz parte, mas é importante a gente estar debaixo de uma cobertura. Isso é proteção. Não tem como você ser de Jesus e você não pertencer ao corpo dele, não é? Se você corta um pedacinho do seu dedo, coloca lá no canto ali dessa sala e volta daqui uma semana, o que aconteceu com esse pedaço de dedo? Ele necrosou, ele apodreceu. Querido, olha, quando você sai da comunhão, quando você sai de debaixo de uma cobertura, realmente você vai apodrecer. Aquele que se isola, que se separa, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Tudo bem, somos feridos nos relacionamentos, mas apenas somos curados nos relacionamentos.
Então, realmente, o caminho de Deus é na congregação, é na comunhão, não é? Então, nós precisamos, realmente, todos nós precisamos de cobertura. E quanto mais, realmente, você se encaixa com a sua liderança, quanto mais você coopera e também recebe cooperação, isso é, na verdade, uma via de duas mãos, não é? Então, mais você se fortalece, mais estrutura você tem, mais você está protegido no sentido, realmente, para colidir com essas forças, essas estruturas do mal. Então, o primeiro princípio que é muito claro é esse, é o princípio da cobertura. Aquelas pessoas que às vezes falam assim, não, eu só me submeto a Deus, eu não me submeto a homens. Então, lógico, essa é a voz da amargura, da decepção, é a pessoa que realmente precisa de ajuda. E essas pessoas estão sempre expostas. São as pessoas que realmente têm uma tendência maior até de degringolar na vida espiritual, não é? Quanto mais a pessoa se afasta, mais vulnerável ela está ao inimigo, ok? Então, o primeiro princípio é a cobertura. Veja bem, lógico, Jesus estava trazendo essa consciência, não é, de que estava dando a eles poder, quer dizer, mas isso estava vinculado a um princípio realmente de discipulado, de cobertura, de submissão. O segundo princípio que a gente também observa e que está subentendido nesse texto é armadura. E armadura realmente é algo assim muito chave na palavra de Deus. Você vai observar que muitas situações de conflito espiritual, o que realmente vai fazer toda a diferença é a armadura que você tem. Muitas vezes a guerra é uma guerra de armaduras. Eu gosto muito daquela situação lá, o Davi versus Golias, não é? E quando você vai olhar realmente o que estava acontecendo, o que realmente ocorreu ali, foi uma guerra de armaduras. É interessante, não é? Era uma situação onde o grande herói dos filisteus, o Golias, ele mudou a estratégia de guerra. Em vez de ser uma guerra coletiva onde todos realmente se degladiavam, não. Ele resolveu fazer um desafio de âmbito pessoal. E só que quando ele fez esse desafio, alguém que o enfrentasse pessoalmente, não é? Ele era uma figura assim tão imponente. Inclusive aí a Bíblia, quando a Bíblia descreve a sua armadura, inclusive até o peso da lança, era assim algo realmente absurdo. O cara era uma verdadeira máquina de guerra e realmente nenhum daqueles homens puderam enfrentá-lo. E o que dá a entender é que realmente essa armadura de Golias era uma coisa intimidatória. E ele estava então fixando aquela afronta, não é isso? Já por 40 dias, pela manhã e pela tarde, fixando a afronta, humilhando, execrando, massacrando psicologicamente todo o exército de Saul, e ninguém era capaz de enfrentá-lo. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que quando ele se apresentava para fixar, para repetir a mesma afronta, os guerreiros de Israel fugiam apavoradamente, estavam traumatizados. E é quando então Davi, acho que Davi era mineiro, né? Foi levar o queijinho lá para os irmãos, não é? Então ele ouve pela 40ª vez Golias fixando a afronta, e ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar dessa forma as fileiras de Deus vivo? Então a Bíblia descreve lá também a armadura de Saul. Inclusive Saul quis colocar a armadura dele em Davi, porque quando Davi falou: não, vou enfrentar esse cara, meu filho, ele vai te esmagar, pelo menos pega a minha armadura. Gente, Saul só tinha casca. A armadura de Saul. E olha, a armadura não é um negócio que dá para emprestar, não. Você precisa de ter a sua, porque é feito sob medida. Não vai tentar lutar com a armadura emprestada que não funciona.
Você lembra lá os filhos de Seva? Em nome do Jesus que Paulo prega, eu vos esconjuro. Bom, eu conheço, que sermão, acho que um dos melhores sermões da Bíblia, pregado por um demônio, não é? Eu conheço Jesus, conheço mesmo, temo e tremo, não é? Paulo também sei quem é, mas e vós, quem sois? E ó, deu uma surra nos caras, né? Esse é o perigo de você ficar guerreando com a armadura dos outros, não dá certo, não é? Mas ali é uma guerra de armaduras. E é interessante que, inclusive, aí vem as estratégias de Deus. Nós sabemos como que Davi degolou o gigante com a própria espada dele, não é? Então foi, lógico, a armadura de Davi. Davi estava vestido e revestido do nome do Senhor dos Exércitos. Quando a Bíblia fala que Golias olhou para Davi e o desprezou. A Bíblia fala que Golias o amaldiçoou pelos seus deuses. Ali, gente, já virou realmente uma batalha espiritual. Quando Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses, por Dagon e toda aquela tralha, Davi falou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a armadura dele. E realmente, aquela pedra que ele tirou do ribeiro, sempre entre você e o gigante tem um ribeiro. E é indo na direção do gigante que você vai atravessar o ribeiro. Tem um fluir do Espírito, de onde você vai tirar verdades, as verdades de Deus, que derrubam as intimidações de Satanás. A pedra na fronte, derrubando mentalidades, desfazendo sofismas, estruturas de medo, de pânico, de intimidação. Então nós vemos aí uma guerra de armaduras, não é isso? Quando você vai lá em Gálatas, Gálatas não, em Efésios, Paulo também fala sobre a armadura de Deus, ok? E o que é a armadura de Deus? São valores, não é verdade? É o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, não é? Então a gente vê aí a armadura de Deus. Quando você entra numa rota de colisão com o inimigo, nós temos que estar vestidos e revestidos desses valores. Na verdade, a armadura é o próprio Jesus. Então não adianta só assim você verbalizar que você está colocando a armadura, não é? Tudo bem, é importante você verbalizar a Bíblia. Mas não adianta só você falar: eu coloco agora o capacete da salvação, eu coloco agora, não é, a couraça da justiça e etc., sendo que realmente você não incorpora esses valores no seu estilo de vida. Irmãos, nós precisamos de ser coerentes, não é? Então veja bem que a armadura nos protege por inteiro. E olha que interessante, porque Jesus está falando aqui sobre pisar ninhos de serpentes, escorpiões. Agora, você pode pisar num ninho de serpentes e escorpiões descalço? Você pode pisar? Pode. Num ninho de serpentes e escorpiões descalço? Poder até pode, só não deve. E tem muito doido por aí fazendo exatamente isso. E o que é você pisar num ninho de serpentes e escorpiões descalço? Qual que é o calçado? O calçado da preparação do evangelho da paz. Se não existe paz nos seus caminhos, se você não segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, você está descalço. Você está descalço, não é? Então, lógico, gente, está subentendido aqui que para você pisar ninhos de serpentes e escorpiões, você tem que ter um estilo de vida de seguir a paz com todos. Você não pode tolerar amargura, ressentimento na sua vida.
você tem que lidar realmente e ter o perdão como um exercício, uma prática constante de vida. Está subentendido isso? Lógico que sim. Então, quantos já viram aqui pessoas amarguradas, uma pessoa que não conversa com a outra, um pastor que não conversa com o outro, mas o cara é o bam da guerra espiritual? O que vai acontecer com essas pessoas, gente? Quando você peca contra esses princípios, você está abrindo brechas na sua armadura. E aquilo que nós falamos, às vezes, infelizmente, gente, alguns irmãos fazem uma striptease da armadura de Deus e quer entrar na batalha espiritual. Então a pessoa está totalmente desprotegida, daqui a pouco está toda retalhada, toda arrebentada, não é? E a pessoa começa então a construir esse tipo de ensino, que a retaliação é o preço do ministério da libertação, quando não é. Tem algo errado. Então, olha só, não seja ingênuo. Contra a retaliação, não adianta só você orar. Eu proíbo toda retaliação contra a minha vida, a minha família, o meu cachorro, não sei quem mais. Não adianta só você orar. Contra a retaliação, você tem que fechar as brechas. Fecha as brechas na sua armadura, não é? Conserta a armadura, você tem que consertar a armadura. Tudo bem, a armadura ela tem que ser sustentada, como Paulo fala, pelo espírito de intercessão por todos os santos. Esse coração, realmente, o coração de Deus, pela igreja. Mas é muito importante entendermos que a batalha espiritual envolve uma guerra, e quem vai prevalecer é a armadura mais forte. Como eu disse, na verdade, qual é a nossa armadura? É o próprio Jesus. Ele é a nossa armadura, não é? Então, quando você pensa, por exemplo, numa trombada entre uma Scania e uma bicicleta, lógico, nós somos a Scania, os demônios são a bicicleta. Não é isso? Na verdade, esse é o verdadeiro quadro. É um massacre, gente. É um massacre. Não é? Qual armadura vai prevalecer? A armadura da Scania ou a armadura da bicicleta? Só que quando você começa a abrir mão dos valores, você começa a perder contato com essa essência do estilo de vida de Jesus, você deixa de ser uma Scania, meu querido. Você pode até passar a ser uma bicicleta ou até um velocípede, né? E aí, realmente você vai levar a desvantagem. Então, precisamos de cobertura e precisamos também de armadura. E o terceiro princípio que está subentendido aí são as patentes espirituais. E patentes está falando sobre níveis de autoridade, não é? Sobre uma esfera de serviço, uma esfera específica de serviço que você está devidamente autorizado. E você sabe, gente, que às vezes a nossa maior luta, pelo menos comigo é assim, não sei se é com você, mas às vezes a nossa maior luta não é fazer o que Deus está nos mandando fazer. Às vezes a gente até faz o que Deus está mandando, mas o nosso maior problema é que de repente a gente se pega fazendo uma série de coisas que Deus não está mandando fazer. Não é? E pode até acontecer uma inversão. Quando nós começamos a fazer tudo menos o que Deus está nos mandando, aí você se pega nessa realidade de estar fazendo a obra de Deus sem Deus. É onde entra a presunção, não é? É onde entra a arrogância humana, é onde entra aquele engano de você achar que por causa da posição ou da experiência que você tem, realmente você é alguma coisa em você mesmo.
É aquela terrível maldição, né? Quando a Bíblia fala assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, será como a tamargueira do deserto. Quando ele fala maldito o homem que confia no homem, não está falando que você não pode confiar no seu semelhante, não é isso. Maldito o homem que confia em si mesmo, a ponto de agir na autossuficiência, independentemente de Deus. Então, gente, às vezes isso realmente é terrível, não é? Eu sempre faço esse exercício, falo: Senhor, olha, eu quero abrir mão da minha experiência, do conhecimento, e sempre colocar numa posição de dependência do Senhor. Porque é muito sutil isso, essa questão de você se estribar no seu próprio entendimento. E pelo menos, não sei quanto a você, mas todas as vezes que eu faço isso, já foram muitas, eu sempre me dou muito mal. Não é? E às vezes quando você está ali mais, não é, debilitado, mais sentindo assim a sua insuficiência, aí você experimenta aquilo que Paulo falou: quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então as coisas funcionam com Deus assim. Então é muito importante você discernir realmente quais são as suas patentes, para você não agir realmente com presunção, com autossuficiência. O que Deus realmente está te mandando fazer, não é? Então é muito importante a gente ter o discernimento da nossa esfera de ação e aprendermos a concentrar esforços naquilo que Deus está te mandando fazer. Não é? Uma coisa que eu procuro exercitar muito na minha vida é objetividade. Eu não tenho muito tempo para ficar olhando para os lados, não. Não é? Eu quero focar aquilo que Deus está me mandando fazer e realmente eu vou concentrar esforços aí. Porque eu sei que é a esfera de autoridade que Deus está me colocando, não é? Então isso realmente é uma chave, você discernir quais são as suas patentes, o que Deus realmente está nos mandando fazer ou não, não é? Então, principalmente aqui no campo do aconselhamento, batalha espiritual, não é? É que a gente começa a ver assim muitas distorções, muitas coisas que começam a ficar distorcidas e se perderem, não é? Falando então sobre essa questão das patentes, de concentrar esforços em obedecer o que Deus está nos mandando fazer, é importante a gente falar um pouco sobre essa questão dos atos proféticos, não é? A gente já tem compartilhado alguma coisa sobre isso, não é? Mas vamos tentar trazer um entendimento melhor sobre atos proféticos, porque isso hoje, de certa forma, é uma febre, não é? E a gente vê pessoas fazendo atos proféticos para todo lado, de todo jeito, não é? Assim, algumas coisas até estranhas, e de certa forma os atos proféticos são estranhos mesmo, mas, veja bem, ato profético é um ingrediente bíblico? É um ingrediente bíblico? É, não é? Você vai encontrar os atos proféticos na Bíblia? Vai, não é? Você vai encontrar até alguns atos proféticos assim, bem radicais mesmo, não é? Você se lembra lá quando Deus mandou Isaías andar com as nádegas de fora 2 anos, não é? Se eu não me engano, como sinal de que um determinado povo ia em cativeiro vergonhosamente exposto. Isaías obedeceu aquele ato profético. Gente, Deus me livre de um ato profético desse. Não é verdade? Não é impactante ali também o Ezequiel? Ezequiel, quando Deus fala com ele: olha, você é o meu sinal para essa geração, você é o filho do homem, você é o meu sinal. O que estiver acontecendo comigo vai acontecer com você. Eu estou te dando os sentimentos do meu coração, e você vai expressar isso para todo esse povo. E de repente, então, numa certa altura, realmente,
A situação espiritual da nação realmente entrou numa convulsão de morte. E Deus falou com ele: eu vou tirar de você o que seus olhos mais apreciam, você não vai poder nem chorar. Ele vai ao templo, ministra, quando volta, sua esposa estava morta. E Deus falou com ele: Ezequiel, você não pode nem chorar, porque eu estou passando por isso. Jerusalém morreu, a minha esposa está morta. E você é o sinal para essa geração do que está acontecendo comigo. Quando chega em Oséias, então, gente, nem se fala. Não é? Ali é radical demais. Deus fala: meu filho, vai lá, prostíbulo, tira aquela mulher de lá, tipo assim, dá uma faxinazinha nela, casa-se com aquela prostituta, porque eu, o Senhor, estou casado com uma meretriz. Deus estava casado com a meretriz, e o profeta, expressando essa situação insustentável de Deus com a nação, casa-se com uma meretriz, tem filhos com ela, e aqueles filhos sinalizam os juízos de Deus que vão vir sobre a nação. Gente, olha, o livro de Oséias é um livro dramático, mas muito lindo. É uma revelação do amor de Deus, como dificilmente a gente vê na Bíblia, não é? Mas a gente vê que, quando você estuda a vida dos profetas, esses atos proféticos eram estranhos mesmo, não é? E muitos de nós ficamos até com medo assim de ser um profeta, não é verdade? Mas ato profético é algo bíblico, realmente é algo bíblico. Agora, o que faz um ato profético ser profético? O que faz um ato profético ser profético? Isso, é uma palavrinha só: obediência. Não é? Que nós estudamos ali em Josué no capítulo 6, quando as fortalezas de Jericó ruíram por terra. Qual que é a estratégia que funciona? Não é? O que faz com que uma ação criativa realmente tenha poder? É que ela venha de Deus, que ela seja o resultado de uma obediência realmente irrestrita a uma direção que Deus está dando, não é? Por isso que um dos maiores erros, e uma coisa que a gente sempre volta nesse ponto, né? Um dos maiores erros é você querer doutrinar um ato profético. Essa é uma das principais brechas para o espírito de religiosidade entrar, não é? Quando você começa a doutrinar um ato profético, fazer de uma direção que Deus te deu agora uma doutrina, não é? Então é muito importante a gente ter essa essência. Então, se você está fazendo algum ato, seja lá fincando estaca, derramando vinho, ungindo, unge aqui, unge ali, mas se o Espírito Santo não mandou você fazer isso, há virtude nisso que você está fazendo? Não, você só está perdendo tempo. Isso não é um ato profético, é um ato de presunção. Isso é presunção humana, gente. Isso é religiosidade. Agora, se Deus realmente te mandou fazer o que você está fazendo, há poder no que você está fazendo? Não, há poder na sua obediência. E realmente, Deus vai agir em virtude disso. Ok? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, foi feita na Jocum uma pesquisa que eu acho assim muito interessante. Nós trabalhamos até na reunião nacional dos líderes de base, trabalhamos em várias reuniões com o conteúdo e os resultados dessa pesquisa. Uma pesquisa, de certa forma, assim, dentro da realidade de Jocum, mas pegando também a realidade do corpo de Cristo, da igreja no Brasil. Nós queríamos saber qual é o verdadeiro perfil da igreja evangélica
brasileira? Qual que é o perfil? Onde é que nós realmente estamos? Qual é a nossa verdadeira identidade, sociologicamente falando, não é? Até mediante sendo confrontado pela verdade do Evangelho. Quem nós somos? Então, sintetizando bem esse resultado, não é? O resumo do resumo do resumo, chegou-se então a essa conclusão, que como igreja evangélica, vamos dizer assim, nós temos um coração animista, uma mente marxista e uma fé evangélica, gospel. Então, o que é isso? Nós somos esse bicho aí, gente. O que é isso? O que é o animismo? O que é um coração animista? Se você estudar um pouquinho sobre o animismo, basicamente, o animismo é isso, é você dar ânimo, você atribuir vida, dar ânimo, ou atribuir poder a um elemento que não tem vida, que não tem poder, que não tem ânimo em si mesmo. Não é? Essa é a base do animismo. Então você pega um elemento qualquer e você começa a atribuir poder àquele elemento. Você começa a atribuir vida àquele elemento. Não é? Seja o vinho, seja o óleo, seja qualquer coisa, a terra lá de Israel, não é? É mais ou menos aquela teologia das relíquias que foi muito usada no catolicismo. Isso aqui é o pedacinho da cruz do São Tiago, não sei o quê. Entende? Tem um poder nesse elemento. E, na verdade, o animismo é a base das religiões espíritas. É isso que realmente é uma das principais estratégias de engano de Satanás. Satanás fala com aquela pessoa: olha, esse amuleto, esse negócio aqui tem um poder, não é? Esse elemento aqui tem um poder, esse ritual tem um poder. Então isso é a base do animismo, não é? Então, por exemplo, veja bem, gente, eu quero que vocês entendam realmente o espírito da coisa aqui, tá? Eu teria base bíblica para dizer que se eu chegar e ungir a porta da minha casa com óleo, a minha casa está protegida? Eu tenho uma base bíblica para isso, para dizer que se eu ungir a porta, a janela da minha casa está protegida. Tem base bíblica para isso? Aonde? Tá. Bom, primeira coisa, que ali não foi, eles não ungiram com óleo. Então veio uma orientação de Deus, cada família ia matar um cordeiro, não é? Eles iam ceiar aquele cordeiro, e eles deveriam pegar parte do sangue dele, colocar nos umbrais da porta das suas casas, e quando o anjo da morte fosse passar, essas casas, com esse sinal, ele não entraria, teria que passar por cima, a Páscoa, passar por cima. Eu posso fazer disso uma doutrina, e agora nós vamos matar os cabritos aqui do Mauri, não é? E sair botando nas ombreiras das nossas casas, sua casa vai estar protegida? Gente, eu tenho base bíblica, então, para afirmar isso. Olha, eu ungi a minha casa está protegida, está benzida. Não, é verdade, mas talvez seria até a terminologia mais certa, né? Eu tenho base bíblica para isso, gente? Não. Agora, vamos dizer, você está orando e Deus te dá essa direção, você tem essa convicção no seu coração mesmo. Você sente o Espírito Santo falando com você: meu filho, minha filha, unge a sua casa. E você obedece. Você vai lá e unge a casa. Sua casa está protegida? Lógico. Deus te mandou. Há poder nessa unção? Não. Há poder na sua
obediência. Vocês já estão ficando mais espertos, né? Está pegando o espírito da coisa. Há virtude na obediência. Então, atos proféticos, gente, são bíblicos? São. Ok? Deus pode realmente nos levar a interagir com muitos elementos. E se você obedece, realmente você vai ver um resultado daquilo. Então, o primeiro aspecto aí, que eu acho que sinceramente hoje a gente tem que desmistificar e trabalhar muito é isso, gente. É o coração animista. É esse evangelho espiritizado que, na verdade, muitos de nós estamos praticando, às vezes até por ignorância, não é? Então, é importante a gente chamar o foco para a obediência, para ouvir a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus disse. Depois vem essa questão da mente marxista. A mente marxista. É interessante, né? O marxismo tem muitas características, mas uma das principais, não é que é um sistema onde toda a responsabilidade é transferida para o governo. Tudo é estatizado, não é? Eu tive na Rússia, pouco depois que caiu lá a cortina de ferro, você ainda via isso, tudo era estatizado, o cara morava numa casa que não era dele, não é? Tinha aquela ração que o governo dava, tudo estatizado, as empresas são do governo, é aquela mentalidade que o governo realmente é o dono de tudo e vai tentar dividir tudo igualitariamente. Mas nada mais injusto do que tratar pessoas diferentes de maneira igual. Não funciona assim. Imagina, se você dá o mesmo salário para um profissional que é excelente e um profissional que é ruim. Você está dando o mesmo salário. Isso é justo? Isso parece assim. Não, mas isso é equidade. Não, isso não é equidade. Tem vários outros parâmetros que têm que ser levados em consideração. Então, essa é a matemática do reino de Deus. Ao que muito é dado, ao que tem será dado, ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Aquela parábola dos talentos. Não é? Então, assim, talvez um dos aspectos mais básicos do marxismo é essa transferência de responsabilidade. É aquela mentalidade que a pessoa pensa assim, não, por exemplo, você está na igreja, você vai orar por uma pessoa, manifesta o demônio, aí você fala assim, chama o pastor. O pastor é pago para isso. Entende? Você sempre está transferindo a responsabilidade. Olha, vós tendes a unção do santo. Não é verdade? Todos nós exercemos um sacerdócio. Ou você vê uma coisa fora do lugar, ao invés de você mesmo arrumar, ou seja, você ser participante da solução daquilo, não. Fulano é pago para isso, fulano é que vai fazer. Então, é aquele tipo de mentalidade onde o patrimônio público vai sendo espoliado. Por quê? Porque não é responsabilidade minha, é do governo, é do líder. Não é? Inclusive, eu dou graças a Deus, como eu falei, a eclesiologia celular é uma das estratégias de Deus para quebrar isso. Aquelas igrejas que funcionam assim, é o pastor lá na frente, o João faz tudo, o cara bate o escanteio, cabeceia, não é? E a igreja, a Maria não faz nada. Ministério de lustrar a cadeira. Ninguém faz nada. É um negócio terrível isso. Essa é a mentalidade marxista, gente. Essa coisa é baseada na transferência de responsabilidade. Então, o evangelho, gente,
A essência do Evangelho é obediência. Não é você ficar atribuindo poder, vida, ânimo para elementos físicos, não. É o seu relacionamento com Deus. Essa é a essência do Evangelho, é a essência de um ato profético, de uma ação criativa, aquilo que nós falamos, o davá, a ação criativa de Deus. Algo que você ouviu dele. A essência do Evangelho é o que Isaías falou, não é? Quando Deus falou: quem há de ir por nós? Senhor, eis-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. É você ser a resposta, não é? Então, se você está naquela situação ali, seja você a resposta. Essa é a essência do Evangelho. Então, é muito importante esses três princípios aí. Quando você se coloca numa rota de colisão com o inimigo, ok? Cobertura, armadura e patentes. Cobertura é o seu relacionamento, que deve ser um relacionamento sadio com os seus líderes. Não é um relacionamento de dependência, mas é um relacionamento de cooperação. Tá? Cobertura. A armadura é o seu relacionamento com os valores do Evangelho. Não adianta só você ter um rótulo religioso, gente. Não adianta. Por isso que eu sempre falo, às vezes, o principal lugar para se esconder de Deus é dentro de uma igreja, atrás de um rótulo religioso. Então é importante você abraçar os valores do Evangelho e também discernir as suas patentes. O que Deus está te mandando fazer, concentra esforços nisso. Olha, se Deus não te mandou fazer determinada coisa, não se atreva. Entende? Não se atreva. Não é? Então, concentra os seus esforços, não fica pulverizando os seus esforços numa série de coisas. Concentra os seus esforços naquilo que realmente Deus está te mandando fazer. O espírito da obediência. Não é? Eu acho incrível essa declaração ali em João 17,4, uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia, feita por alguém que tinha que ser, né? Jesus. Não é? Quando ele fala assim, glorifiquei o teu nome, consumando a obra que me destes a fazer. Imagina, você chegar no final da sua vida, você poder, numa oração como essa, olhar dentro dos olhos de Deus e falar assim: Senhor, tudo que o Senhor me mandou fazer, eu fiz. Tudo que o Senhor esperava que eu fosse, que eu fizesse, eu fui e eu fiz. Glorifiquei o teu nome, tendo consumado, terminado a obra que me deste a fazer. Com 33 anos só. Não é? Moisés precisou de 120 anos. A Bíblia fala que ele foi fiel em toda a casa de Deus. Ele cumpriu tudo, mas precisou de 120 anos. Irmãos, isso realmente é algo tremendo. Quando nós começamos a pecar contra esses princípios, de cobertura, armadura e patentes, na mesma proporção que você transgride contra esses princípios, você vai ser retalhado. Ok? É o que eu falei. Não seja ingênuo. Não adianta fazer aquela rezinha na libertação, eu proíbo toda a retaliação. Entende? Olha, meu querido, realmente, cobertura, armadura e patentes. Não é? Então, armadilhas e retaliações sempre acontecem à sombra dessas fortalezas espirituais internas ou brechas. Quando uma pessoa mantém uma ferida aberta na sua vida, as coisas se tornam fáceis para o inimigo. Imagina, se tem uma brecha na sua armadura, está fácil para o inimigo te atingir. As feridas da alma, essas brechas, esses valores corrompidos, tornam a pessoa numa presa fácil.
Imagina, por exemplo, um animal ferido diante do seu predador. Quem que o predador vai escolher? O ferido, o sozinho, não é? O vulnerável. O ataque certo, no ponto certo, no momento estratégico, pode facilmente conduzir a pessoa a uma situação fatal. Então, qualquer oportunidade, gente, que nos leva a ignorar os conflitos não resolvidos, essas brechas nos nossos relacionamentos, que nós falamos, né, perda dos vínculos familiares, essas brechas onde a cunha de Satanás entra, não é? Então, tudo isso é potencialmente perigoso. E nós explicamos sobre aquela tendência que muitas pessoas feridas têm, a energia que vem da ferida, e que leva a pessoa a um ativismo religioso, a tentar compensar toda essa rejeição, toda essa insegurança. E muitas vezes, essa energia da ferida, então, leva a pessoa a fazer aqui, fazer ali, aquela pessoa assim, aparentemente hiper prestativa, não é? Que vive realmente esse ativismo religioso, ministerial. E tudo isso, muitas vezes, acaba sendo interpretado pelos outros como um bom desempenho. Fulano é uma benção. Mas esse ativismo religioso, gente, que vem como compensação de uma ferida, inspirado pela energia que vem da ferida, espiritualmente falando, não tem relevância, não tem peso, é passividade. Isso não afeta o mundo espiritual. E é dessa forma, então, que muitas pessoas, elas começam a galgar títulos, posições, ministérios, plataformas, para as quais elas não têm cobertura, armadura e muito menos patentes. Então é a dinâmica de um sonho que vai virar um pesadelo. O conflito não resolvido de hoje certamente é a crise de amanhã. O que aconteceu aí para a gente entender esse fechamento da vida de Jefté? Jefté subitamente é levantado como o comandante do exército da nação, porque Israel estava sendo duramente atacado pelos amonitas, eram inimigos terríveis. Os amonitas estavam saqueando as vilas, as colheitas, os arraiais de Israel. E era uma época que havia uma crise de liderança, não é? E então os anciãos de Israel, eles fazem um convite, um convite para Jefté, não é? Eles precisavam de um testa de ferro, uma pessoa que realmente liderasse o exército naquela guerra. E quando eles fazem esse convite, por sua vez, Jefté estava pronto a negociar qualquer coisa por uma situação como essa, porque aqui estava a sua grande oportunidade de compensar toda aquela inferioridade que ele sofreu, não é? Principalmente perante a família, a cidade, de onde ele saiu com o rabo entre as pernas, foi renegado, enxotado. Então, diante disso, diante dessa oportunidade, ele pensa assim: não, essa é a minha grande chance para uma vingança emocional, não é? Então, ele pensava assim: puxa vida, eu tenho que aproveitar isso. E ele então sugere para esses anciãos um acordo. Isso está lá em Juízes 11, versículos 9 e 10. E ele fala assim: olha, tudo bem, eu vou para a guerra, eu enfrento os amonitas, mas tem uma coisa: se eu ganhar a guerra, se eu livrar Israel dos amonitas, eu serei o chefe da nação, eu vou governar a nação. E esses anciãos, sem ter outra opção, eles fazem um juramento, eles fazem uma aliança com Jefté, entraram em aliança, e eles falam aqui: não, nós juramos diante do Senhor, que se você ganhar essa guerra,
Você vai ser o nosso líder, você será o nosso chefe. Então olha só, gente, Jefté, depois de ter sido deserdado pelos irmãos, abandonado pelo pai, envergonhado pela mãe, expulso de casa pelos anciãos da sua cidade, ele começa a pensar assim: se eu ganhar essa guerra, os meus irmãos vão ter que me engolir. Eu vou ser o chefe deles. Todos que me rejeitaram vão ter que me engolir. Então ele mal podia se conter pensando nessa virada de mesa. E ele tinha tanta necessidade de se autoafirmar perante os seus rejeitadores, de poder provar que ele não era inferior, que ele agora era alguém até superior a eles, não é? Que é quando ele faz aquele voto: Senhor, essa guerra eu não posso perder. Se o Senhor me der essa vitória, se o Senhor fizer com que eu ganhe, quando eu voltar para minha casa, primeira pessoa que saindo pela porta da minha casa, eu queimo. Eu vou oferecer em holocausto. E qual foi o pior? É que Deus lhe deu a vitória. Antes não tivesse dado, na verdade. Irmãos, olha só, presta atenção. Tem algumas vitórias que elas têm uma dose muito maior de fracasso do que de vitória. E essa é uma delas. Aqui é um dos exemplos. Parece que ele foi vitorioso, mas na verdade, nós vamos ver que aqui foi a tragédia da sua vida. Você sabe qual que é o maior perigo de uma liderança inspirada em feridas? Uma liderança, um líder não resolvido, ferido, inseguro. O maior perigo de um líder ou de uma liderança ferida é isso, é que funciona, gente. Dá certo, sabia? Dá certo. Não vou dizer que é por muito tempo não, mas dá certo. E Deus te usa. Às vezes Deus te usa, aparentemente Deus te usa, as coisas estão acontecendo. Esse fato para mim assim, é algo que eu nunca me esqueci, que é um amigo, né? Foi um grande amigo. E ele começou uma igreja que cresceu muito, cresceu rápido. Mas é uma pessoa assim, um Jefté, que vinha de muitos problemas, muitas situações que, na verdade, nunca foram bem resolvidas. Eu acho que ele nem sabia como resolver essas coisas. Mas era uma pessoa muito consagrada, realmente muito intensa para Deus. E o ministério cresceu demais. E na mesma proporção que o ministério cresceu, lógico, vem muitos problemas. E ele começou a sofrer realmente assim uma deficiência muito grande no casamento dele. Problema muito sério com a esposa, né? E ao mesmo tempo, então, ele também já não vivia mais naquele aperto, muito pelo contrário, não é? Uma igreja grande, ele era o pastor titular, e etc., não é? Uma vida assim bem próspera. E é o que a gente sempre fala, gente. Prosperidade é um território escorregadio, perigoso. Tem muita gente correndo atrás de prosperidade material, mas não sabe o que é isso. Eu sempre falo, a prosperidade material é a terra do esquecimento de Deus. É aquilo que Deus falou para a nação: vocês vão entrar na terra, vocês vão prosperar e vão se esquecer de mim. É um território escorregadio, não é?
Por isso que tem que ter uma prosperidade com muita integridade. Senão você se vende. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Não é? Mas foi o que aconteceu com ele. Então ele tinha uma vida muito confortável, tudo muito bem. A pessoa começa a baixar a guarda, começa a se descuidar, o casamento indo de mal a pior. De repente uma irmãzinha muito prestativa colou nele. Aí vem aquele famoso adultério de alma. Por que que a minha esposa não é como a fulana? Por que eu acho que eu devia ter me casado com a fulana? Porque a minha esposa não entende o meu ministério e a fulana é batizada na minha visão. Não é? Ele ficou resistindo. Veja bem, gente, quando ele estava me contando isso, ele derramava lágrimas. Ele falava isso em lágrimas comigo. E por mais que ele estivesse passando luta, porque realmente ele era um cara muito intenso com Deus, mas ao mesmo tempo uma pessoa solitária, ele não abriu isso com ninguém. Isso, gente, do jeito que foi sendo alimentado, deu no que tinha que dar, ou no que não tinha que dar, né? Ele acabou se envolvendo sexualmente com essa moça. E aí o mundo dele desabou. Desabou, porque ele era um homem de Deus, mas ele sabia que ele estava agora ministerialmente, espiritualmente em desgraça. Então ele falava comigo, Cote, eu chegava no púlpito, domingo à noite, eu era o pregador, eu tinha que pregar. Todo domingo à noite eu pregava. Então ele começava a pregar, ele dizia, pregava e chorava, porque ele entrava em colapso, a consciência dele entrava em colapso. E ele falava, pregava e chorava, pregava e chorava, pregava e chorava. E o povo falava, que unção, que bênção, pastor prega em lágrimas. E ele falava assim, eles não faziam nem ideia do conflito, da confusão que estava dentro de mim. Só que as coisas estavam acontecendo, Deus usava ele. Pessoas se convertiam, pessoas ficavam sensibilizadas, né, com a dor dele, porque era a dor dele. Aquilo não era uma lágrima de unção, era a dor espiritual, misturado com condenação, tudo isso que ele estava sentindo. E muita gente se convertia, inclusive alguns eram curados. Mas ao mesmo tempo, vários casais, os mais fracos, começaram a cair em adultério. Ele estava impartindo com a igreja um espírito de adultério. Não é? Então, gente, é o que nós falamos. Esse é o princípio ativo para construir um escândalo. Foi só uma questão de tempo. Essa situação vazou. Ele foi descoberto. Irmãos, olha, foi uma tragédia. Eu pessoalmente tive a terrível infelicidade de participar da reunião de ata, que foi como é que fala-se? O encerramento da igreja. Acabou a igreja. Os bens estavam sendo dados. Eles estavam dando os bens. Eu participei dessa reunião. Isso é retaliação. É quando você acerta o inimigo, mas o inimigo também te acerta e te acerta mais bem acertado que você acertou ele. É o que a gente vê aqui em Jefité. Jefité, ele ganhou a guerra, mas ele perdeu a sua descendência. Nós sabemos que essa pessoa que saiu pela sua porta foi sua própria filha. Não é? Eu não quero entrar no mérito da questão se ele realmente sacrificou a filha ou se só consagrou ela como uma mulher virgem, né? Que não viesse a se casar. Mas como era filha única,
ali acabou a sua descendência. A Bíblia fala que 7 anos depois morreu Jefté. Então é exatamente essa dinâmica do líder palito de fósforo, né? Aqueles líderes que eles e depois queima toda a estrutura, não sobra nada. Aqueles ministérios tão rápidos que se levantam assim com toda a intensidade, mas que a estrutura não suporta. A transgressão de Jefté é essa: é você se colocar numa rota de colisão com o inimigo, sem cobertura, sem armadura, sem patentes, com uma motivação corrompida pelas feridas, não é, por um desejo existencial de vingança, provar para os outros, se autoafirmar perante os seus rejeitadores. E só então, fazendo aqui o último fechamento, a última questão, não é? Contra quem Jefté foi lutar? Contra os amonitas. Esse era o exército inimigo. E quem eram os amonitas? Eram um dos piores inimigos de Israel. Veja bem, gente, é importante conhecer o inimigo, não é? Isso gera algumas informações que podem até fazer uma diferença entre a vitória e a derrota. Nós não temos que ficar supervalorizando o inimigo, mas também nós não temos que ignorá-lo. Muito pelo contrário, não é? Então, em qualquer tipo de combate, estudar o inimigo é um ponto importante. Então, quem eram os amonitas? Eram os filhos de um homem chamado Amon, os descendentes de Amon. E o Amon era o descendente, o filho de Ló, com uma de suas próprias filhas, Amon e Moabe. O Ló se deixou embriagar, desonrar pelas filhas, e gerou com cada uma das suas filhas um filho, que se tornaram uma nação, cada um deles. Amon, a nação dos amonitas, e Moabe, a nação dos moabitas. Eram os piores inimigos de Israel. Você pode olhar, inclusive a Bíblia fala assim: Moabe é a minha bacia de lavar. Quando Deus queria realmente tratar com Israel, levantava os moabitas. Você pode olhar na Bíblia, sempre que Israel se afastava de Deus, os inimigos se aproximavam, né? Funciona assim. Mas Amon e Moabe eram os filhos de Ló com as suas filhas. Isso está lá em Gênesis 19, de 24 a 38. Eles eram, na verdade, filhos bastardos, frutos de incesto. O Ló era, ao mesmo tempo, o pai e o avô deles, não é isso? Então a gente pode identificar esse principado demoníaco de Amon como sendo o quê? Perversão sexual. Agora, qual era o caráter do estigma que também descompensou a vida de Jefté? Qual era o problema de Jefté? A essência do problema dele. Ele também era um filho bastardo de uma prostituta, de um adultério. Então, quando você vê Jefté indo guerrear contra Amon, o que você percebe é que ambas essas situações concorrem num mesmo quadro de moralidade e perversão. Com isso, nós desvendamos a vulnerabilidade de Jefté em relação ao inimigo que ele teria de enfrentar. Ele estava numa batalha perdida, o inimigo já estava infiltrado nele. O filho bastardo da prostituta foi guerrear contra o filho bastardo do incesto, e o resultado foi uma tragédia. O Jefté ganhou a guerra, porém, o Deus dos amonitas, você se lembra quem era o Deus dos amonitas na Bíblia? A Bíblia denuncia o Deus dos amonitas como sendo o Milcom, fala assim, a abominação dos amonitas, Milcom ou Moloque. E o que Moloque
exigia das pessoas que serviam ele? Sacrifício de filhos, não é isso? Então, o Moloque se infiltra na mentalidade de Jefté. E é quando ele faz esse voto inspirado nas suas feridas. Mas Jefté está fazendo um voto a quem? Não, ele está fazendo um voto a quem? A Deus, a Jeová. Agora, é possível você fazer um voto a Deus inspirado por Moloque? Pode acontecer isso? É o que a gente vê acontecendo, não é? A motivação dele era essa ferida, essa dor, essa perda, né, de vínculos com a família, esse buraco existencial, toda essa história de rejeição, de ser um renegado. Então ele faz um voto a Deus, mas inspirado por Moloque. Tanto é que o voto dele é um voto estranho. É um voto que condiz com o caráter de Deus. Quando ele fala, quando eu voltar para minha casa, a primeira pessoa que sair pela porta da minha casa, eu ofereço em holocausto. Isso condiz com o caráter de Deus, gente? Não. Não é? Na verdade, a gente só vê uma vez Deus provando a Abraão, não é, pedindo que ele vá até o Monte Moriá, mas ali não foi o sacrifício de Isaac, ali foi o sacrifício de Abraão. Então, essa ideia de oferecer em holocausto uma pessoa de dentro da casa, gente, esse culto é a quem, na verdade? A Moloque. Então, olha a sutileza, gente. Olha a sutileza. Moloque se infiltra na mentalidade religiosa de Jefté, inspirando ele a fazer um voto a Jeová. E aonde, apesar dele ganhar a guerra, ele perde a sua descendência. Veja bem, um homem que tinha tudo para dar certo, mas que deu totalmente errado. Absolutamente errado. Tinha tudo para dar certo. Ali então, sua descendência acabou. Isso era a maior vergonha para uma pessoa qualquer, no contexto da cultura hebraica, alguém que morresse sem deixar uma descendência, né? 7 anos depois ele também morre. Um homem assim que teve uma passagem de certa forma heróica, porque realmente ele trouxe um grande livramento para a nação, mas olha, é uma das histórias mais trágicas de liderança na Bíblia. E é uma das histórias mais contextualizadas com essa presente geração. Então esse é o famoso drama de Jefté. Eu creio que nós não temos que cometer os mesmos erros. Eu creio que Deus realmente tem nos dado graça, entendimento, para que possamos restaurar os lugares antigamente assolados de geração em geração, nos envolvermos sadiamente com a obra do Senhor, com o plano que Ele tem para as nossas vidas, e assim deixar para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos um novo céu, uma nova terra, onde as promessas de Deus vão se cumprir. Amém? Então curva a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você, né? Querendo ou não, como Jesus disse, o reino de Deus é semelhante a um rei que sai a uma guerra. Querido, eu e você estamos numa guerra. É ou não é verdade? Não tem trégua, não. O diabo não tira férias. Não tem trégua. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa rota de colisão. No nosso caminho vão ter ninhos. Ninhos de serpentes, escorpiões.
armadilhas, toda a força do mal, os laços. Mas Jesus falou: eu vos dou autoridade, poder, para pisardes. Veja bem que a nossa posição é de cima para baixo. O diabo anda rasteiro. Pisardes ninhos de serpentes e escorpiões. Toda a força do mal. Então eu gostaria de orar com você. Porque isso é muito sério. Isso é uma questão de vida ou morte, não é? Quando você está numa guerra, gente, se você não estiver preparado para ela, realmente você vai sofrer o dano. E sofre o dano mesmo. Não só nós, mas até os nossos familiares sofrem o dano. Então, se nessa noite você precisa refazer no seu coração suas motivações em relação à sua cobertura, não é? Talvez você precise de algum conserto. Ou se você precisa realmente de reaparelhar a sua armadura, Deus tem armas, tem uma armadura para cada um de nós. Ou afinar os seus ouvidos com a voz de Deus, entendendo aquela autorização legítima que Ele está te dando para você fazer o que você está fazendo, sem presunção, sem arrogância, mas por pura obediência. Se de alguma forma você tem pecado contra esses princípios, e se nessa noite você quer fazer um concerto com Deus, eu quero estar junto com você aqui, eu quero orar. Quero orar juntamente com você. Sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos terminar assim, tendo um momento aqui de oração. Um momento de concerto, não é? Se coloca diante do Senhor. Pode ficar ajoelhado, em pé, fique à vontade. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas fragilidades, e nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, com essa consciência, Senhor, que o Senhor tem nos arregimentado. Senhor, e nós queremos combater não o mal, mas o bom combate da fé. Nós queremos correr a carreira até o fim. Queremos nos desembaraçar de todas essas coisas que nos prendem nessa corrida, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, vem de encontro a cada um dos corações que estão nesse altar, porque nós queremos um concerto contigo. Senhor, nós queremos realmente uma nova disposição de relacionar com a cobertura que o Senhor tem nos proposto. Queremos também, Senhor, não apenas um rótulo de evangélico, mas, Deus, nós queremos abraçar os valores, esses que realmente nos protegem. Não vamos negociar o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a paz nos nossos relacionamentos, a espada do Espírito, a palavra da verdade. Senhor, e nós nos arrependemos, Senhor, quando temos andado em murmuração, maledicência, incredulidade, mentira,
injustiça, perdoa, Senhor. Fazemos um concerto contigo. Que o Senhor possa aplainar os nossos caminhos. Aplaina. Remove os montes, preenche os vales, distorce o que está torcido. Faz-nos andar num caminho direito. Senhor, e também eu oro por patentes espirituais. O discernimento da sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, aquela palavra diretiva, aquele entendimento acerca da esfera de ação, nosso comissionamento, nosso chamado. Deus, nós queremos concentrar esforços em fazer o que o Senhor está nos mandando fazer. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas ansiedades, a nossa conduta impulsiva, arrogante, presunçosa, muitas vezes guiados pelas nossas carências, querendo chamar a atenção das pessoas para nós. Perdoa, Senhor, mas realmente alinha-nos com essa autorização, com essa patente que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, e dessa forma, em nome de Jesus, nós queremos experimentar realmente, Senhor, essa dinâmica ministerial de pisar ninhos de serpentes e escorpiões, toda a força do mal, tendo essa certeza que nada, absolutamente nada, dano algum, nos sobrevirá. Em nome de Jesus, esse é o nosso concerto contigo nessa noite. Inclina para o coração dessas pessoas nesse altar. Inclina, Senhor, em nome de Jesus. Fique na liberdade, nós vamos adorar ao Senhor. Deixe o Senhor ministrar a sua vida. Fique na liberdade.